Olá pessoal, vamos dar início a mais uma conversa sobre delineamentos genéticos. Esse é um assunto dentro de um tema que lida com métodos biométricos aplicados ao melhoramento genético vegetal. Nós já falamos sobre alguns delineamentos genéticos, né? Ensaios envolvendo um único tipo de família, de meio-irmãos, irmãos completos, famílias S1. Falamos na conversa anterior sobre delineamento 1 e 2 de Comstock e Robson. E agora, dando continuidade, nós vamos falar sobre análise dialética, né? Então, é um tipo de delineamento genético que envolve dois tipos de progenes em relação ao estabelecimento de parentesco. Nós vamos perceber que existe nesse delineamento informações de família de meio-irmãos e também de irmão completo. Vão existir, obviamente, algumas famílias não aparentadas. Então nós vamos apresentar aqui uma discussão sobre esse tema. E dizer que, na verdade, nós estaremos focados em apresentar esses delineamentos como forma de amostrar e estruturar uma população e ter informações importantes sobre essa população, que diz respeito à variância genotípica, variância aditiva, variância devido à dominância, potencial médio e outras informações. Então, essencialmente, a nossa questão é que esses delineamentos são meios para atingir um objetivo, que é a inferência na população de interesse. Então, são amostras que eu faço, obviamente que quando levado à experimentação, vai se tratar, por definição, de um modelo aleatório. Essas amostras delineadas em dialelos vão ser avaliadas, geradas informações para inferência na população. Entretanto, essa área de análise dialélica, ela evoluiu muito. E isso pode ser tratado como modelos fixos, modelos aleatórios, com diversos outros propósitos. Então, a análise dialética ela assume aí um delineamento importante nesse contexto que nós vamos lidar, focado em gerar informações da população de interesse, mas muita coisa pode ser dita sobre a análise dialética, né? Mas nessa nossa conversa, ela está centrada com interesse em genética quantitativa e geração de informações de população base. O que é um dialelo? Um dialelo, você estabelece um grupo, de indivíduos da população, tomados ao acaso, e esses mesmo grupo vão ser usados como genitor masculino e genitor feminino, né? Então, o indivíduo A, ele leva o pólen para o indivíduo B, o C, o D e assim por diante. O B também leva para o A, para o B, para o C, para o D. Então, a gente pensa nessas possibilidades de um genitor estar envolvido com um grupo de fêmeas que ele também ele vai estar no mesmo grupo, aqui de fêmeas ou de macho. Às vezes é difícil imaginar, por exemplo, uma planta de milho, por exemplo, ela não vai receber pólen do B, do C e do D, né? Então, cada espiga vai ser polinizada por um determinado. Então, tem certas espécies que essa filosofia aqui vai ter mais dificuldade. Mas a análise dialélica, ela pode ser, obviamente, entendida de outras formas. Não é a que nós vamos focar aqui agora. Não é. Mas ela pode ser entendida como sendo um delineamento, onde você pensa em populações, aí você pode pensar de várias formas. Você pode pensar que isso aqui traduz o material, que a variedade A, a variedade B, a variedade C, a variedade D, que entra em cruzamento com
né, ou a linhagem A, B, C, D, que entra em cruzamento com a própria linhagem A, B, A, C e a D. Pode, inclusive, incluir informação dos genitores. Pode incluir as informações aqui dos híbridos, ou informações também dos recíprocos. Então, a princípio, o dialelo é esse sistema de cruzamento, onde você não distingue grupo de macho e grupo de fêmea, tal como se distinguia no delineamento 1 e 2 de Comstock e Hobbes. Então, essa é a diferença básica, né? Bom, nesses dialelos, então, aqui a gente vai realçar um pouco mais esse mesmo grupo, 1, 2, 3, 4, que faz parte aqui, né, do doador de pólen, aqui o receptor. Então, vão ser cruzados. Podemos ter no experimento que será realizado a presença do próprio genitor, né, que vai gerar uma informação do genitor, Y1, Y2, Y3, Y4, ou a gente usa dois símbolos, né, dois índices, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Aqui nós temos informações das combinações híbridas, IJ, então Y1, 2 é o cruzamento do 1 com 2, 1, 3, 1 com 3. E posso ter os cruzamentos recíprocos. Então, nesse caso, então, se você considerar Y1, 2 o primeiro índice como progenitor feminino, o segundo masculino, então 1, 2, a fêmea é 1 e o macho é 2. E 2, 1 é o contrário, né? A fêmea é 2 e o macho é 1. Algumas vezes você pode ter esse interesse de investigar esse efeito recíproco. Efeitos recíprocos são relatados na literatura, envolvendo aí uma série de fenômenos, como por exemplo, características que são avaliadas em tecidos maternos, né? Como informações que nascem, por exemplo, do pericarpo, como efeitos maternos, mas que nascem no endosperma, que às vezes é a contribuição de duas doses maternas, uma dose paterna, ou pode ser o efeito materno mesmo, condicionado a efeito citoplasmático. Então, existe uma série de considerações sobre a existência de efeito recíproco, né? Se for o caso, se for em animais, genes ligados ao sexo, então isso você pode ter um interesse. Ou se você não tiver interesse, achar que não existe esse efeito, né? Por exemplo, já está relatado, não há nenhum indício de que a altura de planta, a altura de floração seja efeito recíproco. Às vezes você faz o cruzamento 1, 2 e 2, 1 e junta tudo apenas para a questão de aumentar a quantidade de semente para que você possa avaliar apropriadamente aquela combinação híbrida. Mas os dialelos podem, então, ter várias informações em relação a genitores, a F1s e F1s recíprocos. Essencialmente, todo dialelo contempla S1. Então, se você tem P genitores, você tem P-1 sobre 2 combinações híbridas. E, então, se você considerar que o seu dialelo tem apenas os F1s, nós vamos caracterizar o seu dialelo como sendo um dialelo de meia tabela. Apenas a parte aqui, uma parte da tabela está sendo explorada. E ele envolve, então, P-1 sobre 2 combinações híbridas. Ele pode abranger também os genitores. Então, ele é de meia tabela, mas envolve a diagonal. Então, ele envolve P-1 sobre 2 combinações híbridas, mais P genitores, daria o número de tratamentos que estaria envolvido na avaliação dialérica, é P mais 1 sobre 2. Existem os dialelos completos, né? Esses dialelos completos, eles envolvem as duas partes da tabela, o F1 e o recíproco,
e os genitores, ou apenas F1 recíproco. Se for apenas F1 recíproco, você tem pp-1 sobre 2 híbridos, pp-1 sobre 2 recíproco. Basta somar essas duas quantidades. E se você tiver todo a tabela, tá certo? Os F1s, os recíprocos, os genitores, você tem pp-1 sobre 2 F1, pp-1 sobre 2 recíproco, P genitor, então você tem todas as P2 entradas, né? Combinações híbridas, recíprocos e genitores. A inclusão de genitores, ela também tem que ser ponderada, a necessidade ou não. Às vezes até é dificultado, né? Digamos que essas P genitores são linhagens de milho. Bom, então nós estamos falando de alelo de forma geral, né? E aí você faz as combinações híbridas. Não tem problema nenhum, você vai ter pp-1 sobre 2 híbridos. Normalmente os híbridos são vigorosos, né? São híbridos simples, vigorosos. E os genitores, se você incluir as linhagens não devem ser tão vigorosas, é bem visto que foram obtidas por um processo endogâmico de autofecundação, e você tem boas linhagens, mas não tão boas quanto serão os híbridos que manifestarão a heterose. Então, até mesmo por questão experimental, né, você avaliar material tão vigoroso com linhagens de não tão bom desempenho, você vai ter aí problemas de efeito de bordadura, que uma linhagem pode estar próxima à fileira de linhagem, próxima à fileira de híbrido, e isso você tem que pensar um pouquinho mais na hora da experimentação, para que efeitos de sombreamento, de competição por nutriente, não vai impactar na avaliação daquelas linhagens. E certamente você vai criar uma variabilidade, porque a estrutura genética de um híbrido e a estrutura genética de uma linhagem é completamente diferente, né? Então é questão de você pensar na necessidade ou não da inclusão desses genitores. Se for um dialelo de autógama, não teria tanto problema, né? Você já tem as linhagens de bom desempenho, né? Linhagem de soja, linhagem de feijão, de bom desempenho, e os híbridos devem manifestar heterose, mas não haveria tantas questões experimentais a ser tratado. Então é algo que você vai ter que pensar no tipo de dialelo que você gostaria, né? Quer incluir os genitores, é fácil, é importante você gerar informação de genitores. Quer incluir recíproco, porque você já tem suspeita de que algum componente, principalmente componente de semente, de grãos, pode ser impactante, né? Tendo em vista aí as partes que determinam um determinado grão, né? Considerando aí tegumentos, pericarpos, endospermas, né? Informações de cotilédone. Então, tudo isso vai levar você a refletir no melhor dialelo a ser testado. Bom, existem variações de dialelo, né? Nós podemos pensar em dialelo em que você tem dois grupos. Tem o grupo 1 e o grupo 2 de cruzamento. Então, às vezes você tem aqui esse grupo 1 representado pelas variedades, as linhagens 1, 2, 3 e 4. E o grupo 2 pelas 5, 6, 7 e 8. Tá certo? Pode ser até número desigual de indivíduos que pertencem ao grupo 1 e grupo 2. Não há distinção entre macho e fêmea, são apenas dois grupos. E você tem essas combinações híbridas. Então existe essa variação, pode ser considerado um dialelo. Mas isso aqui não faz lembrar, né, o delineamento 2 de Comstock-Robbins, um grupo de machos cruzado com um grupo de fêmeas. Bom, podemos até pensar, mas é possível ter objetivos diferentes, ter enfoques diferentes, né? E aqui pode ser tratado como sendo de natureza fixa. Então, tudo isso são abordagens que levam você a ter
particularidade diferente e denominar originalmente o delineamento de Comstock-Robson, destinado a gerar informação da variância aditiva, variância e da dominância típica de uma população, ou você pode ter no seu banco de homoplata grupos que você considera grupo 1, grupo 2, cruza grupo 1, 2 versus 2. Às vezes isso é necessário, né? Às vezes a estrutura de delineamento é parecida, mas dadas suas particularidades, você tem interesses específicos, né? Você tem dois grupos, um grupo de material dentado de milho, né? Aqui um grupo de material duro. Às vezes o milho tem a classificação dente flint. Então você pode estabelecer o grupo e analisar como dialelo parcial. Ou você tem dialelos circulantes. Você não tem distinção de grupo, né? Grupo 1, 2, 3, 4, 5, grupo 2, 1, 2, 3, 4, 5. No dialelo, cada indivíduo, acesso, se você tem P genitores, ele está presente em P-1 combinação híbrida. Então, se você tem 5 genitores, o 1 vai ser cruzado 4 vezes. Com 2, com 3, com 4, com 5. Né? E aqui no dialelo circulante, você arruma uma forma em que cada genitor é cruzado o mesmo número de vezes, mas menor do que P-1. Então, a gente fala que o número de vezes que ele é representado em cruzamento é o número S, mas S é menor que P-1. Então, você tem aqui nesse exemplo 5 genitores. Se for o dialelo completo, cada genitor cruzaria 4 vezes, P-1. Mas aqui nós estamos dizendo que o genitor 1 está sendo cruzado não 4 vezes, 3 vezes. Está com 3, com 4 e com 5. O 2, ele está sendo cruzado 3 vezes, com 1, com 4 e com 5. O 3, também 3 vezes. O 4, também 3 vezes. Né? E o 5, também 3 vezes. Então, esses dialelos são dialelos circulantes, né? Que envolvem aí um número de cruzamento menor do que aquele estabelecido nos dialelos tradicionais, que seria igual a P-1. Então você faz uma amostra desses cruzamentos. E você, com menos, né, combinações híbridas, você então pode inferir sobre aqueles genitores. Né? E você pode ter então os híbridos, que são os híbridos observados, efetivamente realizados, e você tem híbridos que você depois pode até predizer. São os híbridos que a gente chama não realizados. Uma área bastante interessante, que com o advento aí de marcador molecular, ela acaba sendo uma opção interessante. Né? Então, a gente tem vários dialelos. E além de ter vários tipos de dialelo, nós podemos pegar aí um determinado dialelo. Por exemplo, um dialelo que envolve apenas pais e F1s. Podemos pensar então nesses pais e F1s como sendo a amostra de uma população, tal como a gente espera. Se a gente tiver aqui, e nós estamos abordando esse assunto dentro de outro assunto, que era uma grande pergunta. Como estimar a variância aditiva, variância devido à dominância, ou até a variância epistática, a variância genotípica, de uma população. Então, nós estamos dando resposta a essas perguntas. Uma resposta é: faça o delineamento 1 de Comstock-Robson. Faça o delineamento 2 de Comstock-Robson. Faça um sistema de análise dialética. Também vai conduzir essa resposta. Mas aí nós somos obrigados a abrir um parênteses. A análise dialética responde a muito mais do que essas questões. Essas questões que vão ser enfatizadas aqui na nossa conversa. Mas a análise dialética vai muito além. Precisaria de palestras e mais palestras sobre a análise dialética.
Então nós vimos que existe vários tipos de alelo. Existe de alelo de natureza fixa e de alelo de natureza aleatória. Então já começa aí as diferenças de objetivos. Se é aleatório, eu estou inferindo para uma população. Se é fixo, eu estou inferindo para um conjunto de genitores de interesse. E aí eu posso, aí traz até novas reflexões. Porque normalmente, a discussão é interessante, que normalmente a população de interesse existe. E no dialelo pode ser que vai existir ainda uma população no futuro se você bem escolher aqueles genitores que estão sendo avaliados. Então existe diferença se é fixo e aleatório, existe diferença nos tipos de dialelos, se são tradicionais, meia tabela e completo, se são parciais, se são circulantes, se são parciais circulantes, se são desbalanceados, tem vários tipos de dialelo, e menos que você definir um tipo de dialelo. Um dialelo de meia tabela, incluindo pares e F1s. Você ainda tem que escolher uma abordagem de análise. Então, o mesmo conjunto de dados você pode olhar naquele conjunto de dados de maneira diferente. Vai ter aí alguns detalhes que você vai ter que considerar. Se são linhagens, se são variedades, cada genitor é uma linhagem, se cada genitor é uma variedade, mas o fato é que, olhando aquele material, por exemplo, se for linhagem, você pode olhar e dizer: eu quero estudar a capacidade combinatória. É um conceito importante dentro da área de genética e melhoramento. E aí esse autor, Griffin, nos convida a olhar o dialelo respondendo questões de capacidade geral, capacidade específica, o efeito recíproco. Com o mesmo conjunto de dados, se for variedade, pode ser linhagem também, né? Dois outros autores, Gard e Eberhard, te convida a olhar aquele conjunto e interpretar de uma forma diferente. Ele quer enxergar melhor a heterose. Então, o seu projeto é projeto de viabilidade de uso de híbridos, de combinações híbridas. E você quer estudar o fenômeno da heterose. É esse o seu objetivo. Então, o dialelo também permite você estudar esse fenômeno. E aí o Gardner vai dizer que existe heterose média, heterose varietal, heterose específica. Ele vai detalhar a heterose, responder as questões de heterose, analisando um dialelo. Existe um outro autor, o Reimann, um trabalho que começa em 1954, tem vários outros artigos, que ele convida você a olhar aquele mesmo conjunto, aquele dialelo, por exemplo, aí tem que ser dialelo de linhagens, de pais puros, para estudar a herança. Número de genes envolvido, concentração de alelo favorável e desfavorável em cada genitor, né? Então, ele tem uma série de informações que vão tratar da característica do controle genético, um estudo bem refinado do que significa, né? Os genes que estão atuando sobre determinada característica, se você adotar um modelo aditivo dominante, se ele é suficiente, se você não deixou questões importantes como a epistasia para trás. Então existe, no mesmo delineamento que nós apresentamos, você pode ter perguntas diferentes e que vão ser respondidas por estudos fundamentados em coisas diferentes. Isso é muito comum na área de genética e melhoramento e precisa ser estudado porque isso dá uma capacidade interpretativa muito grande. Então, a análise dialética tem várias vertentes. E se eu trouxesse um outro assunto, só abrir um paralelo aqui, se eu trouxesse assunto, por exemplo, de genótipos avaliados em vários ambientes, mesmo arquivo de dados, mesmo conjunto de dados, você pode estudar, destrinchar essa informação com várias metodologias de estabilidade e adaptabilidade, de Eberhard e Russo, de Fino-Wilkes, de Tahi, né? Método AMI, e assim vai. Tem dezenas de oportunidades de analisar o mesmo conjunto de dados. Sobre o mesmo conjunto de dados, você formula questões, princípios interessantes. Se ali tem resposta
dupla resposta às variações do ambiente, se é uma reta única, se é um modelo paramétrico, se é não paramétrico, então assim vai. Então o conjunto de dados se presta para várias interpretações. Se eu tiver um conjunto de médias avaliados em vários genótipos e eu quiser selecionar, aplicar a teoria de índice de seleção, existem várias abordagens. O mesmo conjunto de dados, e eu quero selecionar apenas a característica A, selecionar A, avaliar a consequência na B, selecionar A e B simultaneamente. Tem método aí do Smith-Reis, né? Tem o método do ganho desejado, e assim vai, vários métodos. O mesmo acontece com o dialelo. Então é comum você ter um delineamento, um conjunto de dados sendo gerados, e as interpretações, a habilidade de interpretação depende de você conhecer todo esse arsenal, né, que te dá respostas. Talvez o mais difícil sempre é formular a pergunta, mas abordagens, né, você está com o método Griffin, a sua opção, o que ele faz? Estuda a capacidade geral. Não, ele me responde a pergunta sobre capacidade combinatória. O método Gardner, ele me responde questões relativas à heterose. O método Riemann, ele me responde questões relativas aos genitores em relação à concentração de alelos favoráveis, simetria, e me responde questões relevantes sobre a característica como um todo, né? Então, se ele me dá informações sobre concentração de alelos favoráveis, eu vou também escolher genitores para formar a população base de um programa de melhoramento. Bom, mas o nosso objetivo, vamos voltar aqui à nossa conversa. A nossa conversa é o modelo essencialmente aleatório, com vista a responder às questões sobre a população de inferência. Tendo, então, a população de inferência, que eu tenho interesse, eu preciso responder sobre o potencial dela e a existência de variabilidade. Então, o que eu vou fazer? Um sistema de cruzamento. Vou estruturar, né, em um sistema de cruzamento e faço a opção pelo sistema de dialelo. E aí eu preciso, então, interpretar os resultados. Vou interpretar à luz desse modelo proposto por Griffin, né, em 1956, já foi colocado o título desse artigo ali no slide anterior, e ele vai estudar, vai tratar das questões importantes da população de interesse, mas o modelo vai trazer para dentro um efeito da capacidade combinatória. E ele define, então, dois efeitos. A capacidade geral de combinação entre o genitor e J e a capacidade específica de combinação entre os genitores, né? Então, veja que você tem aqui esses efeitos, essa observação que você faz, que você tem lá no dialelo da tabela, é a observação da combinação híbrida e de um descendente, de um filho, de uma planta. Então você tem aqui o efeito da média, aquela observação daquele indivíduo, é uma observação, então, atribuída ao efeito da capacidade geral do genitor I e do genitor J. Você tem efeito da capacidade específica e efeito do descendente. Bom, e aqui um delineamento interessante, ele já requer reflexão. Porque se você for montar o seu quadro de análise de variância, tudo que você viu até hoje, então você vai colocar as fontes de variação. Então, se aqui fosse macho, fêmea, né, como delineamento de Comstock-Robson, ou macho ou fêmea dentro de macho, você ia colocar fonte de variação macho, fonte de variação fêmea, ou fêmea dentro de macho, ou simplesmente fêmea, depois a interação. Cada efeito vai compor sua tabela como sendo a fonte de variação. Aqui você descreve esses dois efeitos, mas eles constituem a fonte de variação única. Capacidade geral de combinação, e essa aqui define a capacidade específica de combinação, e essa aqui é a variação dentro, o resíduo, né? Vamos colocar aqui a variação dentro. Nós temos que definir grau de liberdade e tudo mais.
Então veja que já é uma particularidade. Nós temos dois componentes, GI e GJ, então não existe um efeito. Esse GI e GJ, né? Não existe um GI e um GJ. Existe um G1, um G2, um G3, até um GP. Né? Então existe G, que ora, na observação 2, 3, vai envolver o G2 e o G3. Tá certo? Então não existe, a gente destaca no modelo, mas não são dois efeitos diferentes. Então os Gs têm, a média que nós vamos apresentar, é uma variância sigma 2G. Não é que o GI tem uma variância sigma 2GI, o GJ, não, tem um sigma 2G, tá certo, associado aos efeitos Gs, né? G1, G2 até GP. A observação que vai demandar G específico. O dialelo é um sistema, um delineamento genético bem particular, bem da área de genética, com as suas propriedades, né? Às vezes nós já vimos aqui que aqueles algoritmos de definição de soma de quadrado, de esperança de quadrado método, nós vimos método prático, aqui não funciona os métodos práticos, que você tem de fato de deduzir e ver aí o que vai acontecer, porque tem essas diferenças. Então nós temos aqui os esquemas, apenas para relembrar, um dialelo envolvendo P genitores. Então nós teríamos aqui a diagonal, né? Que é a informação do genitor, que pode ou não estar presente no seu experimento. E aqui nós temos as combinações híbridas. Às vezes você destaca Y2 e Y21, ou às vezes esses dois aqui você junta e testa apenas a combinação híbrida 1, 2, não precisa separar para gastar tempo de parcelas, você já sabe que não existe efeito. Não tem, por você ter uma boa altura de planta de milho, é melhor cruzar o material 1 como fêmea, o 2 como macho. Tá certo? Isso, às vezes, já é consenso que não existe esse efeito, né, recíproco. Então, você não vai gastar seu tempo na experimentação. E, né, digamos que você tem 10 genitores, 10 vezes 9, dividido por 2, 45 parcelas. Você vai montar o experimento com 90 parcelas, tá certo? 45 de F1 mais 45 de recíproco, 90 parcelas, tá certo? Que vai ter que ser cuidado, casalizado, né? Sabendo que depois eu vou fazer a análise, fonte de variação, efeito recíproco, não existe efeito recíproco. Trabalhamos para provar algo que você já sabe. Então é melhor, às vezes, juntar tudo e fazer um experimento com 45 tratamentos, né? Com a quantidade de semente até maior. Você juntou o Y2 com 2,1, facilita a sua vida. Bom, o fato é que você tem esse delineamento e então você precisa analisar. Se você tomar dois indivíduos, né, a informação de dois indivíduos quaisquer, você pensar aqui em macho e fêmea, você pegar esses dois indivíduos, ele tem um genitor 1 em comum, são meio-irmão. Se você pegar esses dois indivíduos, temos aqui o genitor 1 também, ou usado como fêmea como macho, são meio-irmão. O fato é que você tem meio-irmão. Ou se você pegar aqui dentro, os indivíduos que vão estar aqui dentro das plantas, né? Na verdade, você tem famílias de irmão completos. Você tem 10 genitores, 45 famílias de irmão completo. Algumas famílias serão aparentadas. Os indivíduos de algumas famílias vão ser meio-irmãos, né? Então, mas essencialmente lá dentro você tem irmão completo. Outras famílias serão não aparentadas. Então veja que é algo importante. A gente vai ter bastante híbrido e algumas vezes você está interessado no híbrido. Então a grande questão é saber qual é a pergunta que você está formulando, né? Então se eu estiver formulando a pergunta, olha, eu quero cruzar todo mundo para saber qual que é o melhor híbrido. Beleza. Você cruzou todo mundo, você não precisa invocar o modelo do grife. Você precisa obter os híbridos, né? 45 híbridos, fazer análise de variância, fonte de variação híbrido, resíduo, bloco, resíduo,
fazer um teste de média e escolher o melhor híbrido. O seu problema era modelo fixo, achar melhor híbrido. Mas você fez um delineamento para estudar capacidade combinatória. Então veja, certo? Veja que a história, se a pergunta é diferente, né? Então você implementou o modelo do Griffin para estudar capacidade combinatória. Sua pergunta não era qual era o melhor híbrido. Então está com um recado aqui. Ao usar o dialelo, não quero apenas encontrar o melhor híbrido. Para isso, basta fazer a nova e teste de média. O dialelo, não é que o dialelo serve para tudo, mas a modelagem que você assumiu do Griffin serve para estudar a capacidade combinatória. Então, a gente já fez trabalhos, e a genética já mostra isso, certo? Se eu quisesse derivar boas famílias, aí eu posso escolher o melhor híbrido e ali continuar, né, derivando família. Vai sair boa família? Não sei. De fato, para eu escolher genitor para formar a melhor população, o melhor híbrido, sobre ele tem outros efeitos genéticos. Tem o potencial, a capacidade dos genitores, o valor gamético, mas ali também existe heterose. Então, os melhores híbridos não necessariamente dão as melhores populações. Mas se eu combinar genitores de alta capacidade e usar o dialelo para estudar capacidade combinatória e escolher genitores, certamente se eu conduzir essa população, que pode ser a população do cruzamento 1 com 2, ou envolver o genitor 3 e o 4, formar uma população base maior, bons indivíduos com diversidade, aí sim eu tenho uma boa população de investimento. E como é que eu estudo habilidade de cruzamento e diversidade simultaneamente? Eu estudo por meio da abordagem do Griffin. Lá existem os efeitos da capacidade geral, lá existem os efeitos da capacidade específica, lá é apropriado para fazer o estudo da capacidade combinatória destinada à formação da população base. Esse é um objetivo. Este é um objetivo. O segundo objetivo do dialelo é esquecer o dialelo e encontrar o melhor híbrido. Simples. Fazer uso dele a curto prazo. Pode esquecer o dialelo. São 45 tratamentos, faz análise de variância, teste médio. Terceiro objetivo. Aquele material era aleatório. E, na verdade, eu só estou com ele transitoriamente. Eu preciso avaliar sobre a minha população de interesse. Tá certo? E essa população já existe. Então, eu posso usar? Posso. É onde nós vamos continuar a nossa conversa, considerando que isso aqui é aleatório e eu preciso inferir sobre a variância aditiva, variância devido à dominância da população de interesse. Mas, então, às vezes, eu mesmo aqui, fica muito difícil, porque um dialelo se mostra com tanta possibilidade de análise e interpretação, e que às vezes a gente começa a conversar algo, e numa intenção de explicar a potencialidade do dialelo, mas esquece que nós estamos usando o dialelo nesse momento para responder a questão da população. O dialelo são aleatórios, se a população tem variabilidade ou não. Então, vamos pensar aqui numa análise dialérica com apenas F1. Então, nós vamos descrever aqui as fontes de variação. Tendo em vista o modelo, Y e J, aqui tem informação do indivíduo, a média, mais efeito da capacidade geral, do indivíduo genitor I e J, mais a capacidade específica, mais o efeito do descendente, o E e JK. Poderia estar envolvendo aí efeito de bloco ou não. Então, eu tenho aqui, vamos pensar no exemplo P pais, então existe P que multiplica P menos 1 sobre 2. Então, se P é igual a 10, nós temos 10 vezes 9 sobre 2, 45 Y. Então, eu tenho efeito de tratamento. Né? Tratamento. São 45, temos aqui 44. Efeito da capacidade geral, se eu tinha 10 genitores, 9. E aí, por diferença, P menos 3 sobre 2,
P10 V7 sobre 2, 35. Mais o 9 fecha o 44. E aqui N-1, que multiplica PP-1 sobre 2, é do resíduo. Esse N aqui é o número descendente. Temos quadrado médio e temos que saber sobre a esperança do quadrado médio. Né? E nesse caso, não se aplica o método prático de colocar os componentes de variância, ver as letrinhas, tá certo? Porque que a capacidade específica entra aqui como efeito da capacidade geral, o quadrado médio da capacidade geral, por que aparece esse P-2, então a gente tem que deduzir. A gente vai lá no trabalho do grifo, já está deduzido. Você vai lá no livro Modelos Biométricos, também já tem a dedução. Você tem que deduzir. Por que aparece esses P-2, você vai perceber que aparece. Dadas essas particularidades, por exemplo, esses dois efeitos vêm aqui para a fonte de variação capacidade geral. Esse efeito vem para a capacidade específica e esse efeito vem para resíduo. Então existe essa esperança do quadrado médio. Então essa esperança do quadrado médio eu preciso. Não dá para ficar só com o quadrado médio, porque aqui está revelado, né, que o teste F para a capacidade geral, né, que eu tenho as perguntas. A variância da capacidade geral, esse G grande aqui, a gente pode optar por CGC, que é capacidade geral, ou G grande de geral. Mas muitas vezes a gente usou sigma 2G para a variância genotípica. Então por isso que nesse primeiro momento aqui, eu destaquei com a letra vermelha para o teste da capacidade geral. E tem o teste da capacidade específica, se é igual a 0 ou não. Então, olhando essa esperança do quadrado médio, se eu preciso testar se sigma 2G aqui é igual a 0, se é diferente de 0, eu tenho que testar contra uma fonte de variação que tem algo a mais do que o sigma 2G para saber se sigma 2G é ou não diferente de 0. Esse algo a mais eu encontro na capacidade específica. Então, por isso que o teste F é o quadrado médio da capacidade geral dividido pelo quadrado médio da capacidade específica para a capacidade geral. E para a capacidade específica, o mesmo raciocínio, tem que testar isso aí, então o algo a mais é o resíduo. Então, descubro como fazer o teste. Não é suficiente fazer o teste. Eu preciso ter a estimativa de sigma 2G. Aí você vai encontrar no livro a capacidade geral menos a capacidade específica, dividido por N, que multiplica P menos 2. E aí você vai, mas onde que esse cara arrumou esse P menos 2? Bom, no método prático não tem jeito, não sabe. Então como é que eu faço? Ora, mas eu sei sobre esperança do quadrado médio. Para eu deduzir, não é nada novo. Eu tendo um modelo, tendo lá as restrições já impostas, que GI é normal, independentemente distribuído, com média zero e variância sigma 2. Preciso saber das restrições, quais são as restrições que eu tenho. Aqui PI, eu tenho a restrição que somatório de GI, por exemplo, é igual a 0, né? Posso pensar em restrição. Aqui a soma de SJ é igual a 0 para todo J, não é? Então tem várias restrições, S1, S12, S13 até S1P, somar tudo vai dar 0. E assim vai, então tem restrições específicas. Se eu conhecer essas restrições, eu vou conhecer de esperança de quadrado médio e vou estimar esses componentes. Né? Então não posso usar o método prático, mas eu espero que na altura, né, das nossas conversas, você já tenha a habilidade de pegar um lápis ou uma caneta e fazer as deduções. Então, nós estimamos os efeitos da capacidade combinatória. Mas surge a pergunta, né? A pergunta básica é que a estatística me entrega a variância da capacidade geral, variância da capacidade específica,
e o sigma 2 dentro, ou entre plantas de uma combinação híbrida. E então eu preciso de ter o significado, né? A estatística já fez muita coisa. Ela já então, ela já me diz, ela já me respondeu se sigma 2G é igual a zero ou diferente de zero. Se sigma 2S é igual a zero ou diferente de zero. Como é que ela me respondeu isso? Pela esperança quadrada. Então era uma pergunta. E ela me respondeu se é diferente de zero, qual o valor. O que ela não me respondeu ainda, o que isso significa? O que é sigma 2G? O que é sigma 2S? Variância? Bom, ela até me responde. Ela me responde dentro da ótica da estatística. Sigma 2G é um componente de variância associado ao efeito aleatório do modelo GI. Bacana. O que é sigma 2S? É um componente de variância associado ao efeito aleatório da capacidade específica. Mas eu sou geneticista. Na minha vida, tudo tem que fazer sentido em relação à variância aditiva, variância devido à dominância. É essa que eu sei muito sobre elas, a importância sobre elas, o efeito gamético, o modelo de dose, o modelo gamético, sei muita coisa de variância aditiva e variância devido à capacidade geral. Variância aditiva e variância devido à dominância. O que eu não sei é muita coisa sobre variância de capacidade geral, variância de capacidade específica. Isso eu não sei o significado. Estou sendo apresentado agora. Tem conexão? Bom, então sou convidado aí para abrir aquele nosso tema, abrir outras portas. Então sempre quando eu termino de fazer análise, eu tenho uma porta, né, de dois mundos. A porta da covariância. Ali é terra de estatístico e terra de geneticista. Então, para eu abrir a minha mente, bom, responder as novas questões, eu preciso ir em direção às análises das covariâncias. Aí eu lembro que eu fiz o delineamento genético. E delineamento genético é uma maneira de estruturar a minha população em famílias, que eu sei o parentesco, já tudo planejado, de alelo foi planejado, para eu reconhecer naqueles indivíduos famílias. E eu reconheço família de meio irmão, reconheço família de irmão completo. Então vamos atrás das covariâncias. Então vamos tratar da covariância que eu sei que existe de irmão completo. Tá. Para a estatística, a covariância irmão completo é dois indivíduos que têm o mesmo pai, a mesma mãe, e são indivíduos diferentes. YJK com YJK'. Então, a covariância de YJK, eu tenho aqui o YJK, eu vou trazer o modelo μ mais GI mais GJ mais SJ mais EJK. E o YJK' é a mesma média, o mesmo GI, o mesmo GJ, o mesmo SJ e o descendente diferente. O que está em comum é o GI com GI, o GJ com GJ, GI com GJ. Os GI são IDs, não tem covariância. E SJ com SJ. Então, na verdade, eu tenho uma variância de GI, dá sigma 2G. Variância de GJ, dá o quê? Dá sigma 2G. São coisas diferentes? Não, são efeitos. O GI, se tem P progenitores, né? Então você tem aqui G, né? Então veja que a gente então passa a dizer que tem sigma 2G mais sigma 2. Então tem o 2 sigma 2G. Como eu falei agora, eu vou abrir um parênteses. A gente às vezes, quando escreve um artigo, a gente preocupa em falar sobre você testou vários, né? Você tem pai 1, pai 2, pai 3, pai 4, né? E foram cruzados, então você tem I, né? E muitas vezes a gente abre-se uma discussão, eu nem gosto muito de abrir essa discussão, porque, né,
se a palavra apropriada era genitor ou se era progenitor, né? Então, o genitor muitas vezes a gente usa para falar sobre o pai, o genitor masculino, o genitor feminino. E o progenitor muitas vezes é usado para designar os avós, os progenitores. Se a gente pensar dessa forma, tá certo? No dialelo, apesar de a gente estar envolvendo pai 1, pai 2, pai 3, o genitor 1, 2, 3, a palavra progenitora, nesse contexto de avós, ela está estritamente correta dentro de um pensamento genético. Quando se faz um dialelo, bom, se você quisesse achar o melhor híbrido, se você fosse procurar a melhor combinação híbrida, pode esquecer o dialelo. Não precisa de dialelo. Eu tenho os híbridos, faço análise de variância, faço teste de média. Então, qual que é o melhor híbrido? O melhor híbrido é aquele, um 4, por exemplo. Então, vem do genitor 1 com o genitor 4. Como eu estou fazendo análise dialética, avaliando capacidade de combinação, para formar uma população e investir na população segregante. Então, aqueles híbridos são transitórios para informar sobre eu quero tocar minha vida para frente, depois da combinação daqueles 1, 2, 3, 4, que são progenitores, porque eu estou focando não na população híbrida, mas nos netos. Não sei se vocês percebem isso. Estou querendo ir para frente com a minha vida. Estou querendo ir lá na frente e avaliar quem são os melhores. Se eu combinar um 1 com 2 com 3, não no híbrido simples. O híbrido simples não vai resolver meu problema de seleção. Para pessoas for linhagem, que vai resolver são as populações derivadas, né? Os F2, os netos, bisnetos. Então, às vezes, usar a palavra progenitor é uma palavra interessante de ser usada nesse contexto de que é um ancestral, né? Que eu estou quero de imediato o pai com a mãe para obter híbrido. Tudo isso o dialelo nos convida a pensar. Isso seria interessante. Mas vamos voltar aqui, foi apenas um parênteses. Eu analisei, então, a covariância entre irmão completo. No contexto da genética, eu sei que a covariância de irmão completo vale metade sigma 2A mais 1/4 sigma 2E. Aí o indivíduo que está ouvindo a gente aí, digamos, pela primeira vez, mas que mágica é essa? Por que você está falando que é covariância? Bom, é porque eu já olhei, já estudei o capítulo da covariância entre parênteses, tá certo? Eu já sei o método direto, já sei o método geral, eu já conheço da genealogia, o que é o irmão completo, eu preciso ver a genealogia, tá certo? Aí eu cruzo A com B, tem o indivíduo X, o indivíduo Y, esse são irmão completo, esse tem um coeficiente parentesco R de XY, um U de XY, e aqui eu sei que isso aqui é 2R de XY, sigma 2A, mais U de XY, sigma 2D. Então isso aqui é verdade, tá certo? Então esse igualzinho, sempre igual, e de imediato que a gente coloca, ele, né, é porque a gente está com um diálogo aberto com o geneticista. Para ele isso não é novidade. Ele já absorveu conhecimento sobre esse tema, e qualquer momento que você perguntar para o indivíduo, covariância entre irmão completo, ele vai dizer metade, sigma 2A, 1/4, sigma 2D. Vai sair quase que automático, mas tenho certeza que ele já trilhou o caminho. Tá certo? Bom, mas o delineamento de dialelo, ele tem outra covariância que merece destaque. É a covariância de meio-irmão. Pode ser meio-irmão paterno. Então, eu mantenho o I em comum. Imagino que a fêmea seja diferente, os indivíduos sejam diferentes. O meio-irmão materno. Então, nesse caso, quem está em comum é o J, pensando que o I é o pai e o J é a mãe. Então, tanto faz, varia, dá na mesma. Vamos pegar apenas um deles aqui, né? Que é o mesmo I. Então, você tem o efeito da média, GI, GJ, SJ. E IJK, que é o descendente. O outro indivíduo, né? Se eu fixei o I, tem o M e o GI. E tem um GJ', né? Que é o outro genitor, J e J'. A única coisa comum é o I. S e J'. Então,
só tem um GI em comum, é um sigma 2G. E isso aqui é o estatístico fazendo análise. Para o estatístico analisar, ele precisa de modelo. Para o geneticista analisar, ele precisa da teoria de covariância entre parênteses. Então, por isso que algumas vezes a gente fala que a covariância entre parênteses é o dogma central da genética quantitativa, né? Que ela faz conexão, né? Conexão entre a genética, a covariância entre parênteses, a estatística e o melhoramento, porque essa covariância entre parênteses depende da manipulação do melhorista sobre a população que gera o X e o Y, estabelece ali uma genealogia. Meu irmão, irmão completo, tio, sobrinho, é a manipulação, como que ele cruza, ele gera um parentesco que eu analiso. Então, o melhorista gera o delineamento com parentesco específico, o geneticista interpreta à luz das variâncias, e o estatístico me traz aqui, né, os componentes de variância associados aos efeitos aleatórios do modelo. Então, é onde as coisas se conectam, na covariância. Na covariância, entre parênteses, tratada sob essas diferentes formas, geradas pelo melhorista e tratadas pelos estatísticos geneticistas de diferentes formas. Então, eu tenho duas covariâncias que eu interpretei. Está aqui a 1 e a 2. Bom, para que eu quero isso? Eu quero para entender o que é, na verdade, o que é sigma 2G. O sigma 2G é uma medida da variância aditiva. É lógico que era. Né? O sigma 2G é a capacidade geral, um indivíduo fixado, cruzado com vários outros. Isso faz lembrar efeito aditivo. Efeito aditivo é efeito gamético. Né? É fixar um alelo e o outro vem da população. Tem o efeito aditivo. Variância do efeito aditivo. É a variância aditiva? Não. A variância do valor aditivo que é a variância aditiva. Mas a variância do efeito aditivo é metade da variância aditiva. Bom, estou falando rápido, né, colocando palavras, variância, efeito aditivo, valor aditivo. Isso é estranho? Não, não é estranho. Basta ir lá no capítulo que a gente fala sobre, né, a decomposição da variância genotípica. Então, valor fenotípico, valor genotípico, valor aditivo, valor devido à dominância, nós já sabemos o que é. Efeito aditivo, efeito de substituição gênica, nós já sabemos o que é. Então, se você sabe e já incorporou esses termos ao seu vocabulário, fica mais fácil, fica bem mais fácil. São termos conhecidos. Se você começa a improvisar agora, se esses sons ainda não estão facilmente assimilados, de fato, ele acabou de falar um punhado de coisa ali e não entendi nada. Tá certo? É porque esses termos individuais se perderam ou você ainda não tem esse conceito. Então, tenha a variância da capacidade geral, a medida da variância aditiva. E a variância da capacidade específica? Basta eu substituir aqui, ó. Substituir esse sigma 2G por 1/4, então sigma 2S, isolo. A variância da capacidade específica, né, ela é parte, uma fração da variância devido à dominância. Tá certo. É uma combinação específica, deve ali manifestar todos os efeitos das interações intraléricas. Isso declara-se que você está diante do efeito atribuído devido à dominância. Então, o que é esses personagens sigma 2G e sigma 2S? Né? São efeitos proporcionais, respectivamente, à variância aditiva e à variância devido à dominância. Logo, e a resposta à minha pergunta, que eu gastei tempo e dinheiro numa população, projetando essa população em família de meu irmão, família de irmão completo, estabelecendo um dialelo, um sistema de alinhamento genético caracterizado por ser dialelo. A grande pergunta é como estimar a variância aditiva, variância devido à dominância. Então vocês vão levantar o dedinho e falar, eu sei estimar a variância aditiva, variância devido à dominância. Basta eu montar um delineamento genético. Qual o delineamento? O de Comstock e Robson 1 resolve o problema? Resolve. O delineamento 2 de Comstock e Robson resolve o seu problema? Resolve. O de alelo resolve o seu problema? Resolve. E as análises? Aí são análises de dois tipos de família. Tem irmão completo e meio irmão. E as análises, se você delinear com apenas um tipo de família? Bom, aí fica mais difícil. Se for meio irmão,
eu consigo acessar a variância aditiva. Se for de mão completa, eu consigo acessar metade da variância aditiva, mais um quarto devido à variância devido à dominância. Se eu negligenciar, achar que isso não é relevante, tem uma aproximação da variância aditiva. Então, aquela grande pergunta que parecia confuso, quando na primeira conversa eu coloquei, olha, tá certo? Genótipo, a grande, a pequena, pequeno. Aqui o valor genotípico, U mais A, U mais D, U menos A, tá certo? E aí eu falei que tem a variância genotípica. Existe a variância genotípica de uma população em equilíbrio de Hardenberg, que é igual a 2pq alfa 2 mais 2pq d ao quadrado. Isso parecia sem sentido. Variância genotípica, tá certo? Aí eu comecei a falar que isso era importante para isso, mas como é que eu estimo isso? Depois eu falei que isso aqui é variância aditiva, variância devido à dominância. Eu tenho certeza que naquele momento eu falava sobre a importância, sobre o significado, mas a grande pergunta era como é que eu estimo isso? Como é que eu conheço o valor disso? Então as respostas se apresentam agora. Existem várias maneiras de estimar a variância aditiva. Bom, a gente até falou, para vocês não ficarem ansiosos, a gente falou, se você testar pai 1, pai 2 e F1, F2, eu te dou pelo menos a variância genotípica, que é a maneira mais fácil de responder e tirar essa ansiedade. Mas agora nós estamos bem informados. Se o seu problema é estimar a variância aditiva, a variância devido à dominância, esses trabalhos, nós estamos falando de um trabalho de Griffith de 1956. Essa resposta foi dada, já tinha sido dada em 1956. Eu sei estimar a variância aditiva. Eu sei estimar a variância devido à dominância. Basta você estimar a variância da capacidade geral e capacidade específica. Como é que eu estimo? A estatística estima isso. Vai, testa lá o experimento e faz a análise de variância do modelo apropriado e te dá. Então veja como que nós agora temos domínio das perguntas e como chegar às respostas. Obviamente que tudo tem mais possibilidades, mas uma linha de conversa nós estamos progredindo. E aí, obviamente que, bom, eu estimei a variância aditiva, a variância devido à dominância. Para que serve isso? A gente sabe que serve para muita coisa. Mas de imediato eu posso dizer que serve para você estimar a heredabilidade. Se servir para a heredabilidade, serve para você dizer ganho. Já é. Aí já estamos falando, né, em otimização de recursos, de tempo, de mão de obra, de dinheiro, tudo mais. Então, já vamos dar um passo, um primeiro degrauzinho na heredabilidade. Que tipo de heredabilidade? Eu posso testar aqui, né, o efeito de testar uma família do genitor I versus genitor I linha. Então, essa aqui é uma possibilidade. Então, se eu fizer isso, eu tenho a heredabilidade. A heredabilidade é a proporção da variância fenotípica, que é de natureza genética. É o sigma 2G, eu coloquei aqui, sigma 2 genético de genético, para não confundir com o sigma 2G que está aqui, que é variância da capacidade geral. Então, eu preciso resolver dois problemas. Qual que é a variância genética que eu estou explorando? Qual que é a variância fenotípica que eu tenho que enfrentar, que é a parte genética, sob os efeitos perturbadores do ambiente. Então, se é esse o confronto, confrontar o genitor I contra I linha, então a média desse genitor I, a média geral, o efeito da capacidade geral. Se eu colocar um somatório, né? Então aqui eu tinha aqui YIJK é igual a Mi mais GI mais GJ mais SJ mais o efeito descendente YJK. Se eu estou querendo o Y ponto, é que eu estou, né, colocando um somatório em relação a J e um somatório a K. Por isso que está dando o meu Y ponto. Né? E dividindo aí pela média, né, das combinações híbridas. Então eu vou ter que dividir por N, né, que é o número descendente, e as combinações híbridas, se eu tenho um particular indivíduo, se cada indivíduo está com P-1 a combinação, aquele particular híbrido
Vamos pensar aqui em P-2. Né? Então, aquele híbrido, se você tem, né? Se você tem um progenitor 1, ele está envolvido em 1, 2, Y1, 3, Y1, 4, né? Então ele está envolvido aqui com, se tiver 4 genitor, P-1 combinação. E a gente soma em relação a esses efeitos, então ele pondera por esse P-2, que é os P-1 menos esse que eu estou enfatizando. Pois bem, esse aqui não incide, esse aqui não incide, então tenho nesse confronto uma variação atribuída à capacidade geral, uma variação atribuída à capacidade específica e uma variação atribuída ao descendente. Então vai dar o σ2, G, aqui me dá o σ2S, aqui me dá esse σ2 dentro dividido, ponderado aqui pelas médias. Então a heredabilidade para seleção entre genitores é dada por essa expressão. A parte genética é essa variação que você explora. Né? E a parte, tá certo, que vai te perturbar um pouco nesse processo e que vai incidir na variância fenotípica é dado por esse efeito aqui a mais. Bom, então basicamente era isso que a gente gostaria de discutir. Esse assunto é um assunto bastante interessante e esse dialelo, além de responder essa questão da variância aditiva, variância devido à dominância, ele é muito usado na escolha de genitores, porque se você admitiu, então você tem um dialelo, né? Vamos repetir aqui. Se você considerar, tá certo, o dialelo, um modelamento genético, uma amostragem da sua população, ele se presta então para estimar a variância aditiva e a variância devido à dominância. Né? E com isso você ter herdabilidade, ter ganho de seleção e tudo mais. Então nós já vimos que isso é possível. Né? Você estima a capacidade geral, você estima a capacidade específica e tem essas informações. Então, resolvido. Mas você pode ter outro objetivo. Você cruzou e você quer escolher os melhores híbridos. Então, os melhores híbridos significa que você vai esquecer o modelo. Então, aqui você está com o modelo YIJK é igual a Mi mais GI mais GJ mais SJ mais o efeito do erro do descendente JK. Se você quer um melhor híbrido, você não precisava ter esse delineamento. Só você falar que tem Y e J. É Mi mais efeito do híbrido do tratamento I mais do E e J. Quantos tratamentos você tem? Bom, se você tem P genitores, P igual a 10, 10 em dialelo, você tem 45 híbridos. Então, esse tratamento I aqui varia de 1, 2 até 45. Né? 45 tratamentos. Pode variação do tratamento, grau de verdade é 44, e vai fazer a análise de variância, o teste médio, escolheu ali o melhor híbrido e vai ser feliz. A sua pergunta era de modelo fixo. Qual é o melhor híbrido? Minha pergunta era H0. O híbrido 1 ele difere do híbrido 2, que difere do híbrido 45? Essa era a pergunta. Respondeu a pergunta, vai ser feliz. Nesse outro modelo, a pergunta era diferente. A pergunta era se a variância da capacidade geral era zero, se a variância da capacidade específica era zero, e com isso eu ia inferir sobre a variância aditiva e a variância devido à dominância. Então, são perguntas diferentes, são estratégias diferentes de resposta. E às vezes fica mandado embora esse negócio todo. Bom, mas o dialelo é um estudo essencialmente da capacidade combinatória. Capacidade combinatória significa que eu tenho um conjunto de genitores e preciso decidir formar a população base. Né? Então aqui eu já entendi sobre a minha população, que já existia, mas agora eu posso usar o dialelo, né? Não para inferir sobre a população, mas para gerar uma população nova. Então aqui é uma análise para
gerar população a posteriori. Eu não tinha população de referência. Mas acredito que ela é hipotética, ela vai ser confeccionada. E como é que eu vou confeccionar? Então, uma vertente de análise e interpretação do dialelo. Então, como é que eu vou confeccionar? Eu vou confeccionar enriquecendo essa população de bons gametas, né? De alelos favoráveis. E isso está na capacidade geral. Então, não vou ver o melhor híbrido para formar a população. Não. Eu vou ver os melhores gametas. Os gametas que eu tenho que ser visto. É a capacidade geral. Então, eu vou escolher. E a capacidade específica? Não presta para nada? Presta, porque uma boa população tem que ter critério. Ela tem que ser formada com genitores que me proporcionam bons gametas e que tenha habilidade, tenha complementação gênica. Se eu pegar 2 genitores com bons gametas, mas são iguais, bom com bom vai dar o quê? Bom. Mas eu quero bom com bom dando ótimo. O indivíduo 1 é bom, o indivíduo 2 é bom, e eles juntos são divergentes, vai dar melhor ainda. Então, só para fazer analogia, eu quero alta produção, produção de grãos. Eu posso ter um indivíduo bom que produz muito? Sim, pode. Por quê? Porque produz muitas vagens. Então isso é bom porque muita vagem dá muita produção. E o outro é bom? É. Por quê? Não, ele produz não muitas vagens, mas o tamanho do grão é que é importante. Então a vagem, em vez de dar 2 grãos, a vagem dá 4 grãos. Então ele está atuando, tá certo? No número de grãos, tá certo? E aí, você, bom, então ele pode produzir muito, porque ele dá muito grãos, ele dá muitas vagens, o peso 100 grãos. Então veja que existem caminhos diferentes para ser bom. E se você cruzar 2 bons que optaram pelo mesmo caminho, não vai dar melhor, não vai. Se um é bom porque produz muita vagem, o outro é bom porque produz muita vagem, cruzando os 2 vai dar muita vagem, vai ser igual aos 2. Mas se um é bom produzir muita vagem, o outro produz muito grão por vagem, cruzando os 2, eles vão produzir muita vagem e muitos grãos por vagem, vai ser melhor ainda. Então essa que é a ideia. Então a prática de escolha de genitores tem que ser bom e tem que ser divergente. Então a estratégia é olhar o efeito da capacidade geral, né? E ali me dá o valor gamético, são os bons de gametas, e complementar, escolher dentro daqueles de alta capacidade geral, escolher as melhores capacidades específicas. Então essa é uma dúvida que muita gente tem de interpretação de alelo. Vou me permitir aqui, peguei um exemplo simples, e talvez não seja o melhor exemplo para criar uma concepção boa, apenas como uma referência. Aqui um dialelo envolvendo aqui vários genitores, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, temos aqui essas médias, e aqui eu estimei os efeitos da capacidade geral e capacidade específica. E vão dizer que a minha pergunta é como formar uma população base. Temos aqui posso até imaginar aqui os melhores híbridos. O melhor híbrido aqui, por exemplo, é o híbrido 56, né? Que envolve o genitor 3 com 4. Aqui é o genitor 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Né? Aí você tem... Aqui não, na verdade... Aqui é o genitor 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, né? E você tem, às vezes, o 3 com 5 foi de bom desempenho. 1, 2, 3, e aqui você tem. Mas não necessariamente a gente olha pelo melhor híbrido. A gente pode formar uma população base boa, a gente vai olhar os efeitos da capacidade geral. Então, os efeitos da capacidade geral, né?
Aqui é um exemplo apenas, não tome esse exemplo como regra. Então, os melhores efeitos da capacidade geral, se te interessa aumentar a grandeza do caráter, é o 3 e o 5. O efeito de 7,525, outro efeito de 6,45. Então, são genitores com bons gametas, e eu vou, então, provocar então, a combinação híbrida. E até interessante que o 3 com 5, eu vou ver aqui a capacidade específica do 3 com 5, ela foi positiva. Ela foi, inclusive, 2,305. Então é interessante, porque é um efeito relativamente alto, né? Tem que olhar como um todo, tem que olhar também os desvios dos efeitos. Então os 3 e os 5 são bons e são divergentes. Mas digamos que não fosse tão divergente. Às vezes seria interessante eu trazer um outro genitor, por exemplo, o 6, que não é tão bom, tem até um efeito praticamente negativo, praticamente nulo, mas que tem complementariedade. Então, veja, na primeira etapa eu escolhi alta capacidade geral. E na segunda etapa, eu ainda permito a inclusão, mesmo que não seja o melhor dos melhores, mas não adianta eu cruzar, nesse caso aqui são bons e são divergentes, mas não adianta eu cruzar bons e não divergentes. Talvez se eu trouxesse o 6, seria interessante, ele não é tão ruim, tá certo? E a capacidade específica dele em relação ao 5, o 6 em relação ao 5, 1,945. E os 6 em relação ao 3, 2,98. Então veja que se eu trouxer o 6, eu devo trazer complementariedade. Genes que às vezes não existe no genitor 3 e no genitor 5. Então a gente faz essa opção de escolha de genitores em 2 estágios. O estágio de tomar genitores para formar a população base, que manifeste efeito da capacidade geral alta, que demonstra ali o valor gamético, os efeitos aditivos que vai implementar na população, mas há uma preocupação de que a escolha de bons por si só pode não me dar uma população segregante, onde você teria a possibilidade de ter transgressivos, de ir além do que se tem de bom. Então essa ideia de bom não permitir ir além, né? Então eu preciso da complementação gênica. Aí essa complementação gênica ela é revelada na capacidade específica. E aí eu preciso avaliar se esses bons têm alta capacidade específica. Se tiver, ótimo. Se não tiver, eu tenho que recorrer, né, a um genitor que às vezes não tenha essa capacidade geral. Eu não vou escolher um genitor, né, que se demonstrou ruim, né, com baixíssima qualidade gamética. Não vou. Vou escolher um dentro daqueles, que normalmente tem os bons, tem os médios, tem os ruins. Algum que mostra certo potencial e que você confia nele, né, pela sua complementação gênica traduzida por altos efeitos da capacidade específica, né, daqueles genitores que você já elegeu. Né? Às vezes você colocou 3, o 5, o 8, o 10, o 15. Se você trouxer um, ele é raro, ele tem informação complementar e interessante. Então essa é a maneira que a gente tem sugerido para estudos de análise dialética com foco em capacidade combinatória, destinada então à formação da população base. Né? A gente vai falar que uma das etapas importantes do melhoramento é a formação de uma população base. E a análise dialética responde a essas questões. Pois bem, o assunto de dialética é bastante amplo, isso foi apenas apresentado com o intuito de responder as questões importantes relativas a obter variância aditiva, variância devido à dominância. Eu agradeço aí a presença de todos e a gente vai, em breve, tratar de novos assuntos. Muito obrigado e até lá.